Carlos Caioda, ele é estrategista político, vai conversar um pouco mais com a gente sobre esse mundo político mais de bastidores, né? Não o mundo das propostas políticas. Carlos Caioda, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Antena Manhã. Bom dia, Luciano, bom dia, Ellen, e bom dia a todos os ouvintes do Antena 7 aí de Maceió. Carlos Caioda, nós estamos no momento, você como estrategista político, nós estamos no momento onde se está construindo a imagem, né, de um possível candidato, né, de uma pessoa que quer alçar aí uma condição de ser um representante do povo. Qual a principal característica de imagem que um representante, que um candidato a representante do povo precisa ter nesse momento? Ele precisa ter postura de candidato, né? Ele precisa andar, mostrar para que veio, mostrar bem as suas propostas, né? O que acontece com muitos candidatos? Eles não têm propostas. Então, assim, as pessoas, a maioria dos candidatos saem por sair. Então, nesse momento é falar o verdadeiro porquê, quais são as suas propostas e o que veio fazer e se posicionar como um candidato mesmo. É importante antigamente, né, como você falou, existiam muitos candidatos que eram candidatos somente por representar uma família, por representar um setor. Hoje, além desse tipo de representatividade, que é importante, que é quem garante os votos daquela base ali, o candidato também precisa apresentar propostas e, principalmente, se mostrar atento ao que está acontecendo no mundo, né, Carlos? Com certeza. Está tendo uma reviravolta muito grande, principalmente no mundo político. Depois desse Covid, muita coisa mudou. E hoje a campanha inteira vai ser... Antigamente era 90% pessoal e 10% na internet. Hoje esse número já mudou. Então, assim, a gente fazendo estudos e avaliando tudo vai ser 70% virtual e 30% presencial. Então, se tem algum candidato que está me ouvindo aí, pode focar bastante nas redes sociais, porque o jogo mudou. Hoje o pessoal está mais na internet, o pessoal não quer mais participar de reunião. A gente viu isso agora nessa pré-campanha, reduziu muito o número de pessoas que vai na reunião. Então, assim, a campanha vai estar dentro de uma caixinha, que é o nosso celular, entendeu? Constrói uma personalidade na internet, Carlos? Olha, na verdade, como se constrói, não dá para se construir em pouco tempo, né? A gente tem que ser uma construção a longo prazo, porque às vezes a pessoa pensa que só fazer campanha nos 45 dias oficiais vai eleger ela. Não, ela tem que vir com uma certa autoridade, tem que ter um posicionamento, tem que ter um serviço prestado para a sociedade, para depois se colocar como candidato. Uma pergunta que eu recebo muito é, como é que eu faço para expor? Você funciona assim, na sua pré-campanha, que vai ser até dia 15, você mostra tudo que você já fez para a sociedade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mostra tudo. E quando chega nos 45 dias oficiais, você começa a soltar as suas propostas. Então existe uma pré-campanha onde você mostra o que você já fez, mesmo sem mandato, e uma campanha oficial que quando você expõe as suas propostas. Perfeito. O candidato, aquele que é candidato a representante popular hoje em dia, é interessante para ele que ele opine sobre temas polêmicos, Carlos, ou ele deve escolher um determinado momento da campanha para falar sobre isso? Qual tipo de tema polêmico você fala? Um tema presidencial, por exemplo? Tipo temas nacionais, temas de comportamento, por exemplo, questão do aborto, questões que envolvem aí, que polemizam, que dividem a sociedade. Você acha interessante que os candidatos se posicionem sobre isso? Isso é uma pergunta comum, né? Por exemplo, até como você falou do aborto, por exemplo. Ele tem que saber com quem que ele está falando. Se é determinado nicho, as pessoas que ele for conversar, eles querem ouvir sobre isso, ele tem que falar sim. Se as pessoas não querem ouvir sobre isso, ele não deve falar nada, né? Por exemplo, um assunto muito que as pessoas confundem muito os candidatos, né? Eles querem falar sobre campanha nacional, Lula e Bolsonaro. Só que ao mesmo tempo que ele fala, é polêmico também. Então, ele ganha uns votos e perde outro. A dica que eu dou para os candidatos é, vocês não estão fazendo campanha presidencial, vocês estão fazendo a sua campanha. Então, assim, se por acaso algum eleitor que estiver na reunião perguntar
qual que é o seu presidente, você fala. Mas você não pode falar à toa, porque isso você ganha votos, mas na teoria você mais perde voto. E o candidato tem que entender, candidato a deputados estaduais e federais, que eles têm que pedir voto para eles. E esquece presidente, deixa que os presidentes se viram. Tudo bem que tem ideologia e tal. Você só tem que defender o presidente quando você não tem nada a oferecer, você não tem nada a falar. Aí você usa o presidente. Mas se você tem as suas próprias propostas, você tem que defender você mesmo, e não eles. Perfeito. Caioda, existe alguma diferença entre a construção de imagem de um candidato majoritário e de um candidato proporcional? Existe, é totalmente diferente, porque o majoritário, ele, quando ele é eleito, ele fala para todo mundo. Então ele tem que agradar todo mundo. Por exemplo, um governador, ele tem que falar para todo mundo. O proporcional não, o proporcional ele fala para uma proporção. Então ele não precisa agradar gregos e troianos, ele tem que agradar o nicho dele. Por isso que quando a gente faz campanha de deputado e vereadores, a gente fala, você tem que falar só com o seu nicho, você tem que determinar quem quer ser o eleitor-alvo, e aí dentro desse eleitor-alvo você sim ficar falando para eles, porque são eles que vão te eleger. E você não precisa ser unânime, tanto que você vê a bancada federal, existe várias, bancada da bala, bancada evangélica, bancada da agricultura, tem várias bancadas. Por quê? Porque eles são proporcionais. Quando é majoritário, sim, é majoritário, a proposta é muito maior. Uma proposta de um deputado, ela é pequena relativamente a uma proposta de governo, porque o governo tem que agradar o Estado inteiro. O deputado, né, ele tem que agradar só uma parte. Então, os deputados que estão, os pré-candidatos a deputados que estão me assistindo, não, vocês assistem, vocês falam só para o seu público-alvo, o seu eleitor-alvo. A campanha física, Caioda, ela ainda faz muita diferença a campanha, eu digo assim, digamos assim, a campanha raiz, né? Os abraços, o encontro com o eleitorado, a conversa, o café da manhã, aquele velho pastelzinho com caldo de cana, isso ainda faz diferença numa eleição? Faz muita diferença. A população em si, ela gosta disso também, né? Assim, uma coisa que eu te falei que é 70% virtual, é verdade. Porém, o que acontece? O resultado do virtual, o resultado do virtual nada mais é do que o seu resultado, o que você tem feito no presencial, que é aí que você mostra no virtual. Então você tem que pegar na mão das pessoas, você tem que olhar no olho e você tem que ouvir. Porque uma coisa que os candidatos se enganam muito, que eles querem chegar na reunião, falar, mas não é. Você tem que chegar na reunião e ouvir a demanda deles. E aí você tem que aproveitar dessa situação, dessa visita sua e colocar nas redes sociais. Isso sim seria muito interessante. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta. Pode fazer. Não, Caioda, quer concluir o seu raciocínio? Fica à vontade. Não, tá. Então, assim, resumindo, a campanha presencial, o corpo a corpo, a campanha raiz, sim, faz diferença. Tem que ter, não tem como não ter. Perfeito. Eu estou aqui com a Ellen Cipriano, vai fazer também uma pergunta que veio das redes sociais, Carlos. Carlos, muito bom dia, muito obrigada por estar participando do nosso programa. Bem, temos uma pergunta aqui do internauta, o Abdias Martins. Ele quer saber que existem, primeiro, inúmeras redes sociais, né? Temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok. É preciso estar em todas elas? Não, na verdade, todo mundo que eu atendo, que eu faço mentoria, que eu faço assessoria, até mandar um abraço para o Abdias, meu grande amigo também, aí de Alagoas, na verdade é o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma rede social, digamos assim, primordial, que no caso, nessa eleição de 2022, é o Instagram, e nós temos que pegar o mesmo conteúdo do Instagram, a gente pode replicar para o TikTok, a gente pode replicar para o Facebook, a gente pode replicar para o Twitter. Não existe a necessidade de fazer um conteúdo para cada rede. Ele pode, sim, um único conteúdo para colocar em todas as outras redes. Então, isso é tranquilo, né? Por causa que, assim, você tem que estar em todas as redes, porque tem gente que só está no TikTok, tem gente que só gosta de Instagram e tem gente que só gosta de Facebook. Então, você não precisa necessariamente fazer um conteúdo para cada. Um único conteúdo, você divide ele em todas as redes, o mesmo. Perfeito. Caioda, qual a importância, já que a gente entrou nesse tema redes sociais, qual a importância da profissionalização das redes sociais
nessa campanha? Porque nós temos aí, por exemplo, candidatos que eles mesmos fazem as suas redes sociais, os seus stories, eles mesmos produzem esse conteúdo. Outros candidatos profissionalizam, e aqueles stories se tornam praticamente um filmezinho, né? Um pequeno filme. Qual a importância da profissionalização das redes sociais nessa campanha eleitoral? Na verdade, tudo que é profissional é melhor, mas não quer dizer que o amador ou alguém que faça sozinho vai ficar ruim. Por causa que, assim, hoje, com essa demanda tão grande que tem de conteúdo, o próprio eleitor, ele não para ver tantos detalhes. Então, assim, ele só está preocupado com um único conteúdo. Então, ele não está vendo se está super produzido, se o fundo está com lente desfocada. O eleitor não percebe isso. Então, às vezes, um simples Reels ou um simples Stories, ele conecta tanto com um vídeo super produzido. Qual que é a diferença de fazer um Stories profissional e fazer um Stories com o celular? Diferença nenhuma. O que difere é a simpatia do candidato e o conteúdo que o candidato vai falar. Então, assim, isso, na verdade, a internet veio para mais ou menos deixar todo mundo igual. Porque antigamente se tinha muito, contrata uma produtora que vai fazer diferença. Sim, fazia, porque as pessoas assistiam muito TV. Hoje não, hoje é tudo rede social. Às vezes, um vídeo selfie que o candidato faz, ele já converte, ele já cria empatia com a pessoa e já está resolvido. Não precisa uma superprodução. Claro, né, existe uma série de detalhes que o candidato tem que tomar conta para fazer um vídeo selfie normal. Mas o vídeo selfie conecta tanto quanto uma superprodução. Então, assim, isso veio só para mostrar que a gente está igual todo mundo. Perfeito. Quais são, digamos assim, praticamente a campanha prática, né, nas ruas começa agora no dia 16 de agosto. Quais são os primeiros passos que os candidatos devem dar? Tipo, existe uma agenda, o candidato deve fazer primeiro isso, depois vai fazer um outro tipo de programa e lá no finalzinho da campanha fazer um tipo de campanha diferente. Existe uma dinâmica de campanha, uma agenda de campanha que os candidatos deveriam seguir? Bom, a primeira coisa que o candidato tem que fazer, assim, geral mesmo, é o número. Por causa que, assim, ele ficou até o dia 15 falando sou pré. Ele já sabe o número dele, mas ele não pode verbalizar, porque se alguém filmar, dá problema para ele. Mas agora, a primeira coisa que ele tem que fazer é quem tem Facebook, colocar a capa no Facebook, quem tem Instagram, fazer logo um post, até quem tem no WhatsApp, colocar aquela foto com o número aqui embaixo no pescoço, ou deixar o número em destaque. Esse é a primeira coisa, é mostrar o seu número, porque as pessoas esquecem que às vezes o político ele não tem muita noção e deixa a foto grande, com o nome grande e o número pequeno, mas ele esquece que o eleitor vota em número. Então sempre tem que destacar o número, esse é o mais importante. Então, assim, falando da sua agenda, primeira coisa, mostrar o número em tudo quanto é lugar. Daí em diante, o que você tem que fazer? Você tem que voltar onde você já visitou na pré-campanha e falar, meu número é esse. Então você vai voltando onde você já passou, onde você mostrou tudo que você já fez para a sociedade, aí de agora em diante você volta lá e fala, agora a minha proposta é essa. Esse seria o cronograma. E fazer, a fase de conseguir apoio já foi. Agora é só pegar os apoiadores e divulgar o número. Divulgar o número no máximo de lugar, criar grupo e se concentrar nas redes sociais. Perfeito. A Ellen Cipriano tem mais uma pergunta para você, Caioda. Carlos, aqui no nosso YouTube tem mais um internauta, dessa vez é o Elias Armando. Ele quer saber com a facilidade que as redes sociais hoje disponibiliza, se é necessário um candidato gastar tanto em sua campanha. Na verdade, existe uma premissa com relação a gastos, que é, hoje, todos os que eu atendo, o maior gasto que vai ser de anúncios patrocinados. Eu acho que todo mundo que está assistindo, os candidatos, sabe o que é anúncio patrocinado. É mostrar a sua proposta para mais gente, pagando para o Facebook. E hoje isso é permitido por lei. Então, você pega o CNPJ de campanha, emite o boleto, cria o rótulo político e você faz esse anúncio.
as pessoas, elas têm que, às vezes, conseguir, depende do estado, 5, 10, 15, 20 mil votos. Humanamente, é impossível se falar com tudo isso. Antigamente se fazia o quê? Fazia várias contratações e essas pessoas divulgavam o número. Hoje já não. A pessoa só precisa gastar nas redes sociais. Aqueles milhões que se gastavam antes não tem mais necessidade. O jogo virou e hoje, por isso que eu falo, hoje está aberto para as pessoas de bem entrarem. Então, assim, com anúncios nas redes sociais, ele consegue levar a sua verdade, as suas propostas para o estado inteiro. Então, não precisa mais ter aquelas inúmeras contratações, 500, 800, 1.500 contratações, porque hoje a rede social faz chegar a sua verdade em todos os lugares do estado. Perfeito. 8 horas e 27 minutos, nós já estamos aqui na nossa reta final do nosso bate-papo, Caioda. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso Antena Manhã e só deixar um último questionamento. Existe hoje espaço, as redes sociais, enfim, essa campanha virtual, ela poderá propiciar um novo fenômeno, tipo um candidato que ninguém esperava ser um campeão de votos? É possível isso nos dias de hoje? Sim, é super possível. E muitas pessoas vão sair das redes sociais. Eu posso até deixar aqui um fenômeno que pode vir a mudar. Eu não sei como é que está aí em Alagoas, mas até um candidato à presidência chamado Pablo Marçal, e ele vem com a força do coach, ele tem toda uma história por trás, toda uma trajetória, e ele vai sim despontar. Eu imagino, eu até arrisco dizer, já várias vezes a gente me perguntou, eu acho que ele pode chegar com 20% dos votos nacional, que é muito voto, 20%. Então, assim, ele está vindo numa força totalmente digital. E assim como vem candidato à presidência, todos os lugares, todos os estados, vai ter alguém que vai se destacar. Vai ter alguém que tem um histórico digital e esse histórico vai resultar em votos nas urnas, sim. Perfeito, Caioda. Um grande abraço, viu? Prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas suas dicas. Dê só aí, aproveite, vamos deixar aqui o seu contato, a sua rede social, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu que agradeço, você, Luciano, e todo mundo aí da Antena 7, muito obrigado. Precisando, qualquer coisa é só me chamar aqui. E o meu Instagram é o @carloscaioda. Todo mundo que quiser falar comigo, manda uma mensagem ali que eu respondo. Tá bom? Muito obrigado.